Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil. Mais uma semana que a gente começa um programa. E eu sou obrigado a admitir com vocês a alegria que eu tenho hoje de estar aqui no Café Cultural com uma pessoa que, quando me ofereceram, quando eu recebi o material dizendo, olha, a Karen Workman pode estar falando com você, eu falei, não é possível. Não é possível que a gente vai conseguir, a gente vai ter a honra de ter uma pessoa como a Karen aqui com a gente. Para quem não conhece, se é que tem alguém desse nosso mundo que não conhece, Karen, ela é diretora do Museu da Pessoa. Uma das iniciativas, eu gosto de colocar que o Museu da Pessoa é uma das melhores e mais necessárias iniciativas que nós temos no cenário cultural brasileiro. Então, Karen, acima de tudo, meu muito obrigado. Você não tem ideia do prazer que eu tenho em ter você aqui. Mas eu não vou mudar o estilo do programa por tua causa, minha amiga. Não vou mudar. Eu vou fazer como a gente sempre faz. E eu faço sempre uma primeira pergunta para todos os entrevistados. E eu sei que essa primeira pergunta para você, e você pode tomar o tempo que você quiser para responder. Eu queria saber, quem é Karen Workman por Karen Workman? Tá bom. Oi, Sérgio, eu vim, obrigada, a honra é minha de estar participando do seu programa, um programa muito bacana, muito interessante, também muito necessário no Brasil. Então, obrigada, bom dia a todos, todas e todos. Olha só, quem é Karen Workman por Karen Workman é uma pergunta interessante, porque eu trabalho com histórias de vida e sei que, dependendo da situação que a gente está, a gente se descreve de uma maneira diferente, né? Então, aqui eu vou falar um pouco de mim nesse programa. Bom, eu nasci no Rio, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, moro há 30 anos em São Paulo, sou historiadora e eu fiz mestrado em linguística, doutorado em direitos humanos e histórias, então, na realidade, eu tenho uma trajetória de estudo e trabalho sobre a narrativa, sobre a história de vida, sobre como isso se relaciona com a gente transformar a sociedade em que a gente vive, criar uma cultura diferente sobre a nossa compreensão do mundo em que a gente está. Eu me dediquei de corpo e alma a esse projeto, que é o Museu da Pessoa, fundado em 91. Eu sempre acreditei na vida, que a gente, quando vai numa cachoeira, não sei quem aqui está nos ouvindo gosta de cachoeira, mas eu adoro, a gente olha aquele poço lá, aí a gente fala, nossa, deve estar frio, nossa, eu vou cair. E aí, quando a gente decide que a gente precisa entrar na cachoeira, a gente tem que, ir, né? Sabendo os cuidados. E eu acho que a vida da gente é assim. Então, eu acho que eu tenho muito orgulho de ter caído nessa cachoeira, que foi a criação do Museu da Pessoa, a gestão, a construção bloco a bloco dessa iniciativa, que hoje é um museu que já nasceu virtual, ainda antes da internet, de histórias de vida de brasileiros e brasileiras de todo o país. É também o primeiro museu virtual do mundo, e hoje o museu tem um acervo que, de alguma maneira, conta a nossa história, com mais de 20 mil histórias de vida de todos tipos e qualidades, raças, classes sociais, idades, e que eu acho que é um acervo muito importante para que a gente compreenda, sem dúvida, o Brasil de várias maneiras. O museu, além disso, né, além de ter criado esse acervo, além desse trabalho ao longo desses 30 anos, ele desenvolveu algo que a gente chama tecnologia social de memória, que já atingiu cerca de 5 mil escolas públicas, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas e organizações sociais, além de empresas. Então, fez muitos, 100 livros, muitas exposições. Então, foi uma cachoeira intensa, é uma cachoeira intensa. Hoje tem um time entre 30 e 40 pessoas trabalhando para construir esse tipo de memória diferente no Brasil. É isso. Eu sou essa pessoa que me dediquei a isso. Além disso, eu sou mãe, tenho 2 filhos, agora já grandes, e acho que é isso que eu posso te contar de mim. Não, maravilhoso. Karen, como é que a gente pode definir
Nossa, meus cachorrinhos ficaram aqui agora, assim, mas faz parte faz parte da animação. Pera, Thor, hoje, agora não adianta. Karen, como é que a gente pode definir a importância da história de uma pessoa para a construção da sociedade brasileira? Deixa eu ver se eu abro a porta. Pode falar, eu vou tentar abrir a porta para eles aqui enquanto isso. Tá bom. A gente costuma dizer que no Museu da Pessoa, né, que para quem não conhece, www.museudapessoa.org, o Museu da Pessoa ele tem como missão tornar toda e qualquer história de vida um patrimônio da humanidade. Então vamos pensar assim, quando a gente vai num museu qualquer, de arte, por exemplo, a gente pensa assim, qual que é o valor desse quadro do Portinari, né, para a história da pintura no Brasil? Então, o museu ele tem por função, os museus, de forma geral, pegar objetos ou obras de arte e tornar aquilo eterno e dizer para o resto da sociedade, olha, isso aqui tem muito valor, muito valor. Tá. O Museu da Pessoa, ele diz assim, o que tem muito valor na sociedade é a história de cada um. Cada um de nós, se você for pensar na sua, e em cada pessoa que estiver aqui ouvindo, a gente está aqui nesse mundo, mas na verdade com quem a gente mais convive somos com nós mesmos. Nós sabemos que a nossa existência é resultado da nossa história. Então, quando você torna essa existência que para você é tão importante para o resto da sociedade, de alguma maneira a gente está dizendo, olha, a sua experiência nesse mundo importa. Importa como? Sim. Porque a sua experiência tem muito a contar sobre o que pode ser a sua vivência aqui como conhecimento para o resto da sociedade. Então, quando você diz isso para uma dona de casa, para um catador de papel, ou para um diretor de uma empresa, ou para um artista famoso, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que cada experiência é uma grande fonte de saber e conhecimento. Então, todo mundo aqui já teve experiência de estar assim, viajando num ônibus, no avião, no metrô, e senta do lado de uma pessoa. A gente nem olha para essa pessoa. Mas se a gente tirar 5 minutos e perguntar quem é você, o que você fez, você vai descobrir que ali tem um ser humano cheio de paixões, penas, dores, amores e desejos. Quando cada um desses desejos, daquela construção, daquele exercício que é sobreviver e viver nesse mundo, a gente percebe que a gente aprendeu mais um pouco. Então, uma história de vida muda o nosso jeito de ser. Então, quando a gente percebe que um conjunto de histórias de toda pessoa são importantes para a gente compreender a nossa vida, a gente está transformando o nosso jeito de ouvir, encarar e compreender o outro. É isso. Nossa, perfeito. E uma coisa que você falou, e pelo que eu conheço do Museu da Pessoa, assim, é preconceito zero, né? Como você falou, vai do catador de papel, e nada contra catadores de papel, se não fossem eles, os papéis estavam na rua, a nossa sociedade é melhor por causa deles, ao presidente da República, ao diretor de uma empresa, é de A a Z, de Z a A, você encontra no Museu da Pessoa essas histórias e você começa a fazer essas conexões. E eu acho que isso que é importante, e mostrar isso. Você falou que vocês têm um trabalho fantástico com escolas, com empresas. Conta um pouquinho desse trabalho para a gente, por favor, Karen. Então, o museu, além de construir a sua história como museu, ele tornou essa metodologia de fazer com que as pessoas contem suas histórias e tornar suas histórias acessíveis. Então, quem entrar no museu, seja pelo celular, seja pela internet, pelo desktop, quem entrar consegue escolher lá, eu quero escutar a história de uma mulher que nasceu em tal lugar ou que faz isso. Então, isso é um trabalho, isso não é fácil de fazer, né? Você tem que criar todo um sistema que como você constrói a história dessa pessoa, como ajuda ela a construir, como você preserva, como você torna isso acessível. Isso é uma metodologia, um conceito. A gente faz uso disso também para ajudar, né? Vamos chamar, acabei de voltar lá de uma semana junto aos Capó, no Maranhão, né? A comunidade indígena Capó. Então, o que a gente está fazendo lá, por exemplo?
trabalhando e tornando essa metodologia para os jovens capó gravar as histórias dos seus anciões, por exemplo. Fantástico, fantástico. Então, em vez de você chegar lá e dizer, conta aí as histórias e ele vai embora, que é o que se faz, a gente gasta um tempo dizendo, olha, como é fazer uma entrevista, como é usar a câmera, como é editar e como subir isso para o resto do mundo conhecer. Essa metodologia que se chama Tecnologia Social de Memória, ela veio sendo usada pelo museu há mais de 20 anos. Inclusive, como você falou, preconceito zero. Então, hoje, o museu também ajudou a construir o Centro de Memória da Vale, do BNDES, da Petrobras, do Sindicato dos Metalúrgicos, do Sindicato dos Bancários, das comunidades griot, das comunidades indígenas e ribeirinhas do Pará, do Apocachuí. Então, de alguma maneira, esse método, ele além de ser importante para o museu, ele é uma forma interessante da gente transmitir com que outros grupos, seja ele uma família, uma pessoa interessada na história de uma cidade ou de uma grande empresa, possa fazer, vou fazer uma história diferente desse lugar, uma história a partir das pessoas. Então, o museu hoje, ele fez mais de 350 projetos de memória ao longo desses 30 anos. Que lindo, que lindo. E que foram formas de você narrar as histórias das pessoas ou de você promover com que escolas, núcleos e diferentes organizações possam construir suas próprias histórias. Sabe, Karen, eu tenho uma defesa, já há algum tempo, até como jornalista que sou de formação, de que, infelizmente, a gente perde muito do nosso conhecimento ao deixar de conversar com as pessoas. Empresas, nós não somos apenas o número que está no crachá de uma empresa. Na família, eu não sou apenas um pai, não sou apenas um irmão, não sou apenas um filho. Mas a gente tem que saber entender como que isso é construído. Se a gente perde essas histórias, e aí não tem, pode ser, que você falou, pode ser empresas multinacionais, pode ser a padaria da esquina, gente. Que veio um dia, veio um italiano, ou veio um português, e começou aquela padaria pequenininha, e se a gente não conhecer essa história desse italiano, desse português, aquele pãozinho um dia vai ser simplesmente mais um pãozinho. Mas quando a gente vai na padaria e fala, poxa vida, essa aqui é a padaria do seu Joaquim, a padaria do seu Miguel, e a gente entende o como que aquele pãozinho foi feito, parece que ele tem um sabor diferente. Quando a gente se reúne na mesa de domingo para almoçar com a família, coisa que está cada vez mais raro hoje em dia, infelizmente, se a gente souber que, sabe, que o nosso bisavô veio num navio da Itália, sei lá da onde, sabe, isso gera história. Nós vamos ter histórias para contar para os nossos netos, vamos ter histórias para contar para os nossos amigos. E eu acho que é isso que tem que ser valorizado, né, Karen? O contar uma história. E contar história não é uma coisa simples. Pode ser tão fácil, como a gente está batendo papo aqui, como tem uma metodologia científica, estruturada e que precisa ser valorizada. Exatamente. Na realidade, quando o museu começou, o que a gente dizia, o museu tem slogans, né? O primeiro slogan do museu era onde você faz parte da história. E naquele momento, eu estou falando aí do início dos anos 90, para quem não sabe, os ouvintes que não conhecem, mais jovens, a gente estava saindo, né, tinha apenas menos de 10 anos que o Brasil tinha deixado de ser uma ditadura militar. Então, havia uma enorme surdez do país, a gente tinha censura, a gente não sabia como era, de fato, a gente só conseguia acessar e escutar as histórias que eram, vamos chamar, definidas para que pudessem ser contadas na televisão. Exato. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande de conhecer o país. Então, quando o museu nasceu com essa ideia de que todo mundo faz parte da história, né, onde você faz parte, a ideia era, quando todas as pessoas perceberem o seu valor e a sua importância para mudar a história, a sua própria, porque começa sempre com a gente, né? A gente tem o poder de mudar a nossa história. E quando a gente percebe que a gente pode mudar o rumo da nossa própria história e que a nossa história importa para o coletivo, isso significa que a gente se sente mais forte para enfrentar a nossa vida, né? Então, naquele momento, se a história for construída por todos e todas, a gente vai ter uma sociedade diferente.
Aí, havia uma discussão naquela época, eu disse que o museu era o primeiro museu virtual do mundo, né? Então não tinha nem celular, não tinha nem e-mail. Essa era uma ideia. Não precisa ter uma casa, basta ter um lugar onde a gente acesse as histórias. Na época a gente dizia que ia ser uma jukebox, que serve que nem disco, que você ouvir história. Aí a gente falava, quando isso acontecer, tudo vai mudar. Só que o que aconteceu? Apareceu o Facebook, primeiro o Orkut no Brasil, depois o Facebook, depois os blogs, e todo mundo começou, não é bem contar a sua história, mas você apresentar para o mundo. A gente pensou, pô, então talvez não tenha mais sentido ter um museu, né? Porque já tem até o Facebook, todo mundo posta e conta quem é. Só que aí a gente vai percebendo que é diferente, né? Que são ações e que as pessoas ficam se apresentando por mundo, mas não necessariamente assim, revisitando a sua própria memória, diferente de museu. E o que aconteceu com esse mundo que todo mundo fala é que uma coisa que eu levei um susto, porque quanto mais gente fala, menos gente escuta. Então hoje a gente está numa sociedade de surdez, não mais de mudez. Então as pessoas falam, mas ninguém escuta. Então a gente mudou o slogan naquele momento para uma história pode mudar o seu jeito de ver o mundo. Ou seja, se cada um de nós parar, um exercício que eu vou propor para todo mundo, um pouquinho, 5 minutos do dia, você está andando e olha uma pessoa que sentou do seu lado e que pergunta alguma coisa e tenta escutar um pouco sobre ela. Você vai perceber que é tão interessante que a gente pensa que a pessoa é de um jeito e por trás tem um ser humano que às vezes rico, interessante, que isso pode transformar a sua visão do mundo. Então, eu acho que o Museu da Pessoa hoje é um pouco sobre todos poderem construir história, mas a gente perceber que a gente pode parar e deve escutar o outro como uma forma de se transformar. É isso. E eu acho que nós temos na história, basta as pessoas estudarem, basta as pessoas se interessarem, grandes exemplos de tentativas de apagar a história das pessoas. Eu acho que a escravidão foi uma delas, quando foram trazidos os negros da África, buscou-se apagar a história daquelas pessoas e não conseguiu. Eu acho que a superação dos escravos foi justamente quando eles passaram a contar as suas histórias. Eles lembravam como era a sua vida, não conseguiam ter a mesma vida aqui, mas continuavam contando e preservando a sua história. E nós tivemos outros grandes exemplos na história de tentativas, de grupos que acharam que podiam dominar o outro, podiam acabar com a história e não conseguiram. Porque a história das pessoas é mais forte do que tudo. Eu acho que esse é o grande, que é o legado e que é o trabalho do Museu da Pessoa. É mostrar que a história de cada um talvez seja mais forte que a história do todo, porque a história do todo só é formada com a história de cada um. Eu acho que esse é o grande legado. E vocês estão mostrando numa exposição no Sesc, qual que é o Sesc mesmo? Eu tenho recebido de no Sesc Bom Retiro. Sesc Bom Retiro. Uma exposição que vai até o comecinho de abril, né? Que chama justamente qual é o seu legado. Qual o seu legado? Como que é isso, Karen? Conta um pouquinho como que é essa exposição, como fazer uma exposição com essas histórias. Como eu te falei, o museu já fez tipo 90 exposições, mas essa eu realmente convido todos e todas a irem. É uma exposição de 30 anos do museu. Quando você faz aniversário, né? Você sempre para, eu acho que em geral as pessoas param e falam assim, nossa, mas não, onde que eu estou? O que eu vou ser? O que eu já fui, né? Então, o museu, quando fez 30 anos, quando fez 25 anos, ele fez uma grande exposição no Sesc também, chamava Quem Sou Eu? Agora, quando a gente fez 30, a gente perguntou qual é o seu legado? E essa é uma pergunta interessante, eu vou contar sobre essa exposição. Por favor. O que era a exposição? Depois de 30 anos, o museu pensou assim, nossa, o que eu contribuí para a sociedade, né, brasileira? O que foi que essa instituição trouxe? Então, a gente convidou 3 curadores, Diógenes Moura, Cristino Apchana e Bel Maia, né, e deu destaque a 3 conjuntos de histórias. O que é convidar um curador? Ele diz assim, Cristino Apchana. O Apchana, ele é um indígena
de Roraima, da etnia Wapixana, e escritor, inclusive ganhador do Jabuti. A gente falou, olha, você não quer dizer do acervo que o museu tem de histórias indígenas e construir um filme com isso? Ele fez isso. A Bel Maia, que é uma grande amiga e uma liderança maravilhosa, construiu uma biblioteca em Parelheiros, né? E uma grande ativista do movimento feminista negro, era olhar as histórias de negros e negras e contar a história a partir das pessoas. E o Diógenes Moura olhou as imagens, porque o museu tem mais de 60 mil fotos e documentos digitalizados. Essa exposição, então, ele tem o que é o museu, e ela é toda multimídia. Então, você senta, escuta o filme, são instalações multimídia para você escutar, com 3 focos: histórias indígenas, vidas indígenas, vidas negras, retratos do Brasil, que são as fotos, e ao final da exposição, algo sobre o museu, uma linha do tempo da tecnologia no país, e tem uma cabine que pergunta a cada visitante, a pessoa pode ir lá e gravar na cabine, respondendo qual é o seu legado. Hoje a gente tem mais de 500 histórias gravadas por jovens e crianças que estão indo na exposição. Então, o museu sempre pensa assim, não é só mostrar, mas cada pessoa que vai na exposição tem a oportunidade de responder e entrar para o acervo do museu dizendo qual que é o legado. E uma última palavra sobre isso, legado. O que é legado? Então, que é uma palavra diferente, né? Vamos combinar. Sim. Então, o legado é uma palavra, na verdade, na origem, ela vem do latim. É legado. E ela tem uma coisa assim, aquilo que passa, né, de geração para geração. Legado é legado. E ele tem um outro significado que é delegar. O que eu vou delegar para a próxima geração? Então, quando a gente pergunta qual que é o seu legado, no fundo a gente está perguntando para cada pessoa e para a gente mesmo, o que será, qual é o sentido que eu dou para a minha vida? O que eu fiz? E que eu acho que é uma pergunta que a gente se faz muitas vezes. Então, as pessoas entram na cabine e contam as coisas mais interessantes, que são ou os seus sonhos, ou o que fizeram. Então, essa é a exposição no Sesc Bom Retiro. Eu realmente acho que, para quem está em São Paulo, vale a pena ir. É uma exposição toda lúdica, muito multimídia, muito bacana. E vá lá e conte qual que é o seu legado. Que lindo. Karen, como é que você vê o momento atual das pessoas na sociedade brasileira? Nós passamos aí por momentos muito complicados. Uma pandemia que nos obrigou a um isolamento. Nós tivemos que sair de um ritmo de convívio que nós tínhamos, fomos colocados nas nossas casas, fomos colocados em apartamentos. Muitas pessoas simplesmente despirocaram com isso, né? Não conseguiram lidar com isso. Nós vivemos aí um período político de falas muito difíceis, independente de se você gostar ou se você não gostar, ninguém está aqui fazendo apologia política, por favor, mas foram de falas muito difíceis esse período. E aí junta isso a uma guerra que está acontecendo na Europa, que sim tem a ver com a gente, porque uma guerra afeta o mundo inteiro. Como é que você vê que as pessoas estão na sociedade brasileira no dia de hoje? Você acha que o trabalho de falar, o trabalho de ouvir, pode ajudar nas pessoas a se recuperarem? Com certeza. Inclusive, esse ano, a gente está lançando, acho que ainda no primeiro semestre, uma grande coleção de histórias durante a pandemia, né? A gente se juntou a outros grupos. Então, por exemplo, um grupo de psicanalistas juntou 1.200 sonhos durante a pandemia. Legal. Sonhos de pessoas, e a gente construiu também, a gente fez uma campanha. Então, eu acho que a gente construiu, ouvir a memória, que parece que todo mundo já esqueceu, mas o que foi, né, uma pandemia global. E eu acho que a gente está num momento, Sérgio, muito... O mundo sempre foi convulsionado. Essa ideia de que a gente acha que está sempre no pior momento, mais convulsionado, é uma ideia engraçada, porque, na realidade, acho que o mundo sempre teve muito conflito, né? O mundo, a sociedade humana é uma sociedade em conflito. O que está acontecendo mais recentemente é uma aceleração.
desse conflito. A gente é muito mais conectado, a gente sabe muito mais coisa que está acontecendo. Então, a gente tem uma impressão, e aí sim tem as mudanças climáticas e coisas que estão realmente acirrando e nos levando a uma decisão. Acho que na questão do Brasil, a gente passou por um momento político que tem muito a ver com a memória. Né? Você fala como ajudar o que o museu faz. Acho que a primeira coisa que a gente percebe, isso é uma contribuição que o museu pode dar, que se a gente não discute aquilo que viveu, a gente repete. Então, o Brasil, que teve uma ditadura militar por mais de 20 anos, e isso é uma marca na sociedade, mas o Brasil não discutiu isso. Né? Diferente de países vizinhos, como a Argentina, que pegou e discutiu o que fez a ditadura, será que lá morreram 30 mil pessoas torturadas, desaparecidas, mas no Brasil também morreram mais de 5 mil pessoas. O que isso significou para a sociedade? O que significa um regime onde algumas pessoas podem falar, outras não? A gente não percebe hoje, e a juventude menos ainda, o que significa viver numa sociedade autoritária, uma sociedade onde se tira o direito das pessoas de se comunicarem ou de decidirem. Então, quando isso não foi discutido, de fato não foi amplamente discutido, isso tende a se repetir. O governo que acabou de passar, independente se ele era de direita ou de esquerda, eu não estou falando disso, era um governo cujo o presidente, antes de ser eleito, elogiou um grande e conhecido torturador. Sim, né? sim. Que quem conhece a história sabe, ele é uma pessoa que ele era uma pessoa militar, mas que torturava. Se você está numa sociedade que acha possível e esquece o que é você ter no poder alguém que elogia um torturador, a gente vai repetir, como a gente repetiu, quando a gente botou. Então, eu acho que a nossa contribuição é fazer com que a memória possa ser uma ferramenta de construção para cada pessoa da sua vida, mas de uma sociedade que possa... Ela pode ir para 1000 caminhos, mas a gente viver as coisas várias vezes e não aprender nada, é porque isso aí realmente é burrice. Então, vamos pensar, na Segunda Guerra Mundial, para quem não sabe, teve o Holocausto. Se diferenciaram raças e se mataram mais de 6 milhões de judeus, milhões de ciganos, porque eles achavam que eles eram inferiores. Se essa memória não fosse discutida, isso vai repetir. Se o autoritarismo que esse governo defendeu recentemente não foi discutido, isso vai se repetir. Se a desvalorização de algumas populações em detrimento das outras não for discutido, isso vai repetir. Então, o que a gente viu agora, com quem não conheceu a população indígena Yanomami, que estava aqui nos nossos olhos, morrendo de fome, de doença, se isso não for amplamente discutido, isso vai se repetir. Então, no fim das contas, o que eu acho, que uma organização que trabalha pela memória, ela tem a obrigação de devolver sempre, dizendo assim, o que a gente vai fazer com o que a gente está fazendo. Eu acho que é isso que faz uma sociedade se transformar. Karen, eu só acho o seguinte, você e o Museu da Pessoa mereciam ter um programa no horário nobre, obrigatório em todos os canais. Todos os canais. Não é só da TV Globo, não. Mas, assim, do canal... Antigamente se começava, né, no seletor da TV, se começava no canal 2 da TV Cultura e se terminava no 13 da Bandeirantes. Hoje a gente tem aí um monte de canais, mas eu acho que o Museu da Pessoa deveria ser obrigatório. Um horário do Museu da Pessoa no horário nobre. Tipo assim, 8h30 da noite, em todos os canais, para você mostrar isso. Olha, eu vou defender isso eternamente. Minha amiga, infelizmente... que boa ideia! Conta com você, viu? Vamos fazer vamos isso. Lá. E vamos lá. E como jornalista, se eu puder participar, eu vou estar mais feliz ainda. Cara, deixa eu só dar o serviço aqui para que as pessoas possam ir até o Sesc Bom Retiro. Ele fica na Zona Oeste aqui de São Paulo, na Alameda Norte, número 185, obviamente no bairro do Bom Retiro. A exposição Qual é Seu Legado? 30 anos do Museu da Pessoa no Brasil. Ela começou no finzinho do ano passado, vai até abril.
e a visitação ela é menos segunda-feira, pelo que eu estou vendo aqui, de terça a sexta, o dia inteiro, das 9 às 20, sábado das 10 às 20, domingos das 10 às 18, ou seja, não tem desculpa para não ir. O Sesc é um espaço fantástico, é um espaço que... Gratuito, de graça. Gratuito, que precisa ser aproveitado pela sociedade. Karen, só para a gente terminar, como que as pessoas acessam o Museu da Pessoa, como que elas conhecem, como que elas podem participar do Museu da Pessoa? Então, a melhor novidade de todos, é o lema do museu, que o museu trabalha para ter um museu em cada mão. Ou seja, pega seu celular, entra lá no Museu da Pessoa, entra museudapessoa.org, e lá estão as histórias, a possibilidade de você contar a sua e de conhecer todas as exposições que estão online e mais sobre a história do museu. Está na mão de cada pessoa, é só entrar no celular, museudapessoa.org. E aí, boa viagem. Não, e outra coisa assim, e as pessoas devem estar se perguntando assim, poxa, será que eu posso contar a minha história para o Museu da Pessoa? Não é pode, você deve. Conte a sua Exatamente. história. Conte a sua história. Se eles vão depois trabalhar essa sua história, como que ela vai ser profissionalizada tecnicamente, isso é um trabalho da Karen e da equipe dela depois. Mas conte a sua história. Exatamente. Se permita se mostrar para esse mundo, porque eu, a Karen, você que está nos ouvindo, depende de cada um de nós melhorar a nossa sociedade e fazer a nossa história continuar. Então, minha amiga Karen, eu quero te agradecer demais, não somente pela entrevista, que foi uma delícia, mas pelo teu trabalho. Continue, e tendo novidades, tendo novas exposições, tendo que mostrar, fala com a Bibi, seja como for, volta aqui no Café Cultural, tem esse aqui. Com o maior prazer. Vou te chamar para montar esse programa com a gente, tá bom? Vamos montar o programa junto. Alô? Vamos nessa. Alô? Obrigado, Karen. E a você que acompanhou o Café Cultural, meu abraço, muito obrigado. Tchau, Karen. Valeu, obrigado por tudo. Tchau, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.